Bom dia a todos, graça e paz. Vamos começar, irmãos, mais uma escola bíblica dominical, nesse domingo, dia 24 de agosto. Agradecendo aqui também a presença do nosso Luiz Fernando, que tem procurado a igreja para saber mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós queremos agradecer a presença dele aqui. Nós estamos estudando, na verdade, sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, né? E a gente já sabe que a igreja saudável, segundo o nosso estudo, ela tem 9 marcas. E a gente está estudando a primeira delas. E o nosso estudo aqui, para quem não conhece o autor, é esse autor aí, o Mark Dever. Ele é um pastor americano, né, em Washington, nos Estados Unidos. Então esse aí é o pastor Batista, autor do nosso estudo, certo? 9 marcas de uma igreja saudável. E o livro que nós estamos estudando é esse aqui. Então, quem quiser depois ver aí, pesquisar alguma coisa sobre o livro, é esse livro aí, 9 marcas de uma igreja saudável, certo? Nós iremos então para a nossa aula de hoje, que tem a ver com a centralidade da palavra de Deus na igreja. A aula de hoje é o papel central da palavra de Deus, certo? E lembrando aos irmãos que esse assunto aqui está dentro da primeira marca de uma igreja saudável, que é a pregação expositiva, que nós já estudamos na aula passada. E o que é pregação expositiva? Eu coloquei aqui uma definição bem básica. Pregação expositiva é tomar a principal verdade de uma passagem e fazê-la o principal ensino do sermão. Então é isso que pregação expositiva é. É nada mais do que você pegar as escrituras, você tem uma passagem das escrituras em foco e você toma o assunto principal daquela passagem e faz desse assunto principal o ensino principal do seu sermão. Então, esse assunto, irmãos, ele foi dividido em 2 partes. A pregação expositiva, como temos estudado aqui, está dividida em 2 partes. A primeira parte nós estudamos na aula passada, que foi aqueles conceitos iniciais sobre a pregação expositiva. O que ela é? Qual é a natureza da pregação expositiva? Como se prega desse modo? A gente viu tudo isso na aula passada. Os irmãos que não tiverem lembrando desse assunto, podem acessar o canal da nossa igreja, que ali tem todas as aulas que nós já tivemos até aqui. E a outra parte desse assunto é o papel central da palavra de Deus. E esse último aspecto aqui, ele está desenvolvido em 3 pontos, que são 3 papéis. O papel da palavra de Deus em dar vida, que é o que nós iremos estudar hoje. O papel da palavra de Deus em santificar e o papel do pregador da palavra de Deus. Nós hoje iremos nos deter só sobre esse primeiro ponto aqui, o papel da palavra de Deus em dar vida. Então, se tem uma coisa para a gente guardar na mente hoje, é essa função da palavra de Deus em dar vida. A palavra de Deus, ela cria vida. Tudo bem, irmãos? Então, vamos ao assunto de hoje. O papel central da palavra de Deus. Por que nós, irmãos, temos batido nessa tecla de que a pregação da igreja tem que ser a chamada pregação expositiva? Porque esse tipo de pregação coloca a palavra de Deus no centro da igreja, no centro da própria pregação. E a palavra de Deus estando no centro, ela vai nortear a pregação, ela vai guiar a pregação. Além disso, as igrejas elas devem ter a palavra de Deus no seu centro. E é a pregação expositiva que faz isso, que coloca a palavra de Deus no centro da igreja. E para quê? Para que a igreja seja dirigida pela palavra de Deus. Nós não queremos ser dirigidos por discursos humanos, por ideias humanas, por coisas seculares. Nós queremos ser dirigidos pela palavra de Deus. Então, nada mais justo do que ela estar no centro da igreja. Em primeiro lugar, norteando a pregação que é feita na igreja e dirigindo a igreja. Em último lugar, nós colocamos a palavra de Deus no centro porque Deus resolveu usar a palavra de Deus para criar vida. Toda a vida que existe é criada pela palavra de Deus. E foi porque Deus ordenou fazer isso. Deus quis fazer assim. Que tudo que existe, toda a vida, toda a criação, veio à existência pelo poder da palavra de Deus. As coisas não acontecem do nada. O mundo não veio a existir do nada. Tudo isso tem um Criador. E esse Criador, nós consideramos que é Deus, o autor de todas as coisas. E como é que Deus fez tudo isso? A palavra de Deus nos diz que ele criou tudo pelo poder da sua palavra. Agora, irmãos,
uma questão interessante aqui. O nosso estudo hoje está baseado numa pergunta central que eu queria colocar para os irmãos aqui e todos vocês ficassem com essa pergunta assim bem fresca na mente de vocês. A pergunta é a seguinte: a Bíblia criou a igreja ou a igreja criou a Bíblia? Vocês têm aí a resposta na cabeça de vocês, mas nós vamos colocar essa resposta aqui bem detalhada. Essa pergunta, ela divide aqui duas grandes partes do cristianismo brasileiro, e talvez até mundial: os católicos e os protestantes. Para os católicos, foi a igreja que criou a Bíblia, certo? Já para nós protestantes, é a Bíblia que cria a igreja, ok? Vocês entenderam aqui a questão inicial, digamos assim, a tese do nosso estudo? Quem é que cria a Bíblia? É a igreja? Ou será que é a Bíblia que cria a igreja? A resposta protestante, repito, é que a Bíblia cria a igreja, certo? Porque a palavra de Deus tem esse poder criador. A resposta do Mark Dever, daquele cara que eu coloquei ali no início, a foto dele, vai ser nesse sentido. E para responder essa pergunta, para dar base a essa resposta de que é a Bíblia que cria a igreja, ele começa a sua resposta em Gênesis, a palavra de Deus falada, criando todas as coisas, e ele traça ali uma argumentação até Jesus Cristo, para provar que é realmente a palavra de Deus que cria a vida. E toda essa argumentação nos leva a esses 3 pontos. Em primeiro lugar, as Escrituras, elas têm o poder de dar vida. Em segundo lugar, as Escrituras têm a função de nos santificar. E em terceiro lugar, qual é o papel do pregador da palavra de Deus? Agora nós vamos entrar diretamente no assunto. Irmãos, o povo de Deus foi criado pela palavra de Deus. Não tem outra forma de o povo de Deus ter surgido. Ele foi criado pela palavra de Deus. A igreja foi criada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio lá no princípio, antes do início de todas as coisas. Quando Deus disse lá em Gênesis 1, haja luz, até ele dizer isso não existia nada. Não existia realidade humana, não existia terra, não existia jardim do Éden, não existia humanidade. Passou a existir depois que Deus o quê? Falou. Deus falou a sua palavra, então tudo veio à existência do nada. Deus criou todas as coisas em Gênesis capítulo 1. Mas essas coisas foram criadas porque a palavra de Deus foi falada. Deus criou tudo por meio de sua palavra. Vemos aqui que a palavra de Deus, ela está criando as coisas, está dando vida, criando a realidade. Em Gênesis 3, nós lemos a respeito da queda do homem. O que foi a queda do homem? Esse termo queda, irmãos, é para dizer que o homem pecou. Deus criou todas as coisas perfeitas, criou o jardim, criou a terra, criou o jardim do Éden e criou o ser humano, Adão e Eva, nossos representantes. E quando se diz que o homem caiu, é porque Adão e Eva se rebelaram contra essa ordem criacional de Deus. Eles se distanciaram de Deus, se rebelaram contra o projeto original de Deus e quiseram viver a sua própria maneira. Com isso, a visão que eles tinham de Deus foi perdida. Quando eles pecam e Deus vem ao entardecer a eles, a primeira coisa que eles fazem é se esconder. A visão de Deus já está distanciada, eles estão tomando distância de Deus, estão com medo de Deus. Toda a realidade ali foi deturpada, a pureza, a santidade, tudo ali caiu em desgraça, em pecado. Mas no versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis, Deus faz a primeira promessa de restauração universal, que é a primeira promessa do Evangelho. Deus, então, depois que todo aquele pecado aconteceu, Deus vem ali tentar resolver a questão, e Deus, de fato, resolve a questão através da promessa que ele faz. Ele chega para Adão e Eva, começa a ter aquela conversa que todos nós sabemos, e para resumir, ele diz assim: a semente da mulher irá esmagar a semente da serpente. Essa é a primeira promessa do Evangelho. O que é que Deus quis dizer com isso? A interpretação é que a semente da mulher se refere
a Jesus Cristo, que veio dentro da barriga da mulher, de Maria, certo? Ao morrer na cruz, Jesus então estava esmagando a cabeça do diabo que iludiu os nossos pais Adão e Eva para pecarem. Com essa obra de Jesus Cristo, toda a realidade caída é restaurada. Mas o ponto importante aqui, irmãos, é entendermos que no princípio Deus criou todas as coisas, o ser humano caiu e Deus faz a primeira promessa do evangelho de restauração e de reconciliação da sua criação com ele mesmo, certo? Muitos anos se passam, Deus dá aquela ordem para Adão e Eva crescer e se multiplicar na terra. Então as nações se desenvolvem e muito tempo depois a palavra de Deus vem a uma pessoa lá na antiga Mesopotâmia, uma terra idólatra, cheia de deuses, a um homem chamado Abrão, um idólatra, que morava ali no território conhecido biblicamente como Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, uma região que ficava entre dois rios. Ali a palavra de Deus veio a esse homem chamado Abrão, depois seria chamado de Abraão. A palavra de Deus veio a ele e disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu te prometo fazer de você uma grande nação. Então vocês percebem que aqui a palavra de Deus já veio uma segunda vez, e o propósito é criar vida. Abraão está ali numa terra idólatra, mas a palavra de Deus vem a ele, chamando ele para ter vida com Deus. Deus está criando um povo para ele, certo? Depois que a palavra de Deus vem depois que a palavra de Deus vem a Abraão, Abraão faz o quê? Obedece à voz de Deus e ele sai, irmãos, da sua casa, da sua parentela, daquela terra idólatra, e a palavra de Deus diz que ele vai sem saber para onde, sem saber o seu destino, mas ele sai obediente a essa voz que ele ouviu, e ele acredita ser de Deus. E de fato, a palavra de Deus diz que a voz era do próprio Criador de todas as coisas, que estava falando com Abraão. Então ele ouviu a voz e ele fez o quê? Obedeceu e então seguiu, certo? Abraão, Deus cumpriu a promessa a Abraão de lhe dar uma descendência, e Abraão, já velhinho, teve um filho, chamado de Isaac. Isaac teve outros dois filhos, chamados de Jacó e Esaú. De Jacó saíram 12 filhos, que nós chamamos os 12 patriarcas. Eles fizeram as 12 tribos de Israel, fizeram as suas famílias, que depois nós conhecemos como as 12 tribos de Israel. Eles foram viver no deserto, andando e procurando a terra que Deus tinha prometido ao pai Abraão. E eles ficaram muitos anos ali no deserto, até que veio, irmãos, uma grande fome na terra. Uma fome assim avassaladora, uma escassez de todo tipo de alimento na região onde eles estavam, no Oriente Médio. E então, o que é que se fez? O que é que aconteceu? Esse povo, essas 12 tribos, elas foram se refugiar no império vigente daquela época, que era a nação egípcia. Então, esses 12 patriarcas, digamos assim, o povo de Israel, que Deus estava escolhendo ali, para se livrar da fome, foi se refugiar na terra do Egito. E se, por um lado, esse refúgio serviu para livrar eles da fome e da morte, por outro lado, meus irmãos, essa ida para o Egito fez deles uma nação cativa, uma nação escravizada. Então eles passaram, não foi 10 ou 15 anos escravizados no Egito, mas mais de 400 anos, como escravos nessa terra do Egito. Agora vocês estão entendendo a linha narrativa? Deus criou lá no princípio Adão e Eva. Eles se multiplicaram e se dirigiram a uma terra idólatra, Ur dos Caldeus. Ali Deus chama um homem, Abrão, coloca o nome dele de Abraão. Abraão tem esses filhos, formam as 12 tribos, eles, para se livrarem da fome, se refugiam no Egito. E esse refúgio é para sua desgraça e escravidão, mas ao mesmo tempo para que não morressem. E então, escravizados por mais de 400 anos, então o que acontece?
a palavra de Deus novamente vem. E aqui nós aprendemos uma lição, irmãos, assim, de passagem. A palavra de Deus passou nada mais, nada menos do que 400 anos para poder vir a eles. Nasceu geração, morreu geração e Deus em silêncio. Mas depois de 400 anos, a palavra de Deus ela vem a um homem chamado Moisés. E Deus levanta esse homem chamado Moisés para ser o líder daquele povo escravo, para libertar aquele povo. Vejam, Deus está criando novamente o povo dele. A história da redenção, irmãos, é uma história de Deus levantando o seu povo vez após vez. Vejam, Deus cria o povo, Adão e Eva caem no pecado. Deus promete o Salvador, levanta Abraão. A nação cai no pecado na escravidão egípcia. Deus agora está levantando de novo o povo através do seu servo Moisés. Então, naquela figura maravilhosa da sarça ardente, aquela sarça, aquela árvore ali que está em chamas, mas ela não se consome, foi a visão que Moisés teve. Moisés se aproxima daquela visão para ver o que é aquilo, ele não estava entendendo. E ao se aproximar, ele descobre que é Deus mesmo que está ali, naquela aparição. E Deus fala do meio da sarça, pegando fogo. E Deus diz, Moisés, estou te separando para voltar ao Egito, para salvar o meu povo, para livrar o meu povo da escravidão. É a palavra de Deus que sai da boca de Deus, está dando uma ordem para Moisés, para que aquele povo escravizado tenha vida. Deus está trazendo o povo para ele novamente. Assim, meus irmãos, a palavra de Deus ela veio a Moisés, e por Moisés a toda a nação israelita, e Deus chamou esse povo para ser o seu povo. Nós conhecemos toda a história. Depois de tudo isso, Moisés volta lá, aquela potência mundial egípcia, e depois daquele acontecimento das 10 pragas do Egito, essas pragas deixaram o Egito arrasado, o povo então sai liberto daquela nação ali, daquela nação opressora. O povo sai livre, com muitas possessões, em direção àquela antiga terra que Deus tinha prometido a Abraão no início, em Gênesis capítulo 12. O povo então sai do Egito e eles não estão saindo, irmãos, à toa, eles estão guardando aquela promessa no coração. Nós vamos sair daqui, mas nós não vamos ficar no deserto, nós vamos para um destino, nós vamos para Canaã, a terra que Deus prometeu ao nosso antepassado Abraão. E então eles saem, atravessam o Mar Vermelho, que Deus parte em 2 bandas, atravessam o Mar Vermelho, e antes de entrarem na terra prometida, eles passam, irmãos, nada mais do que 40 anos no deserto. Um tempo de provação, de sofrimento, de muita murmuração contra Deus, de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. O povo passa 40 anos no deserto. E Deus lá no céu, governando todas as coisas e guiando os eventos, para que a história vá ao propósito que Deus mesmo estabeleceu. O que acontece com esse povo no deserto? O povo começa a viver ali, segundo os seus costumes, o que eles aprenderam no Egito, mas Deus não gosta dos costumes egípcios, da idolatria, dos maus costumes que eles pegaram no Egito. Afinal, irmãos, foram 400 anos no Egito. É uma vida toda, né? Então, o que é que Deus faz? Deus fala àquele povo quando está no deserto. E Deus fala a eles agora de uma maneira diferente. Não é mais primariamente através da fala verbal, da voz sonora, mas através da lei. E então a palavra de Deus veio na lei. Deus então chama Moisés, em Êxodo capítulo 20. Moisés faz 2 tábuas de pedras, e nessas tábuas Deus escreve a sua lei, que nós conhecemos hoje como os 10 mandamentos da lei de Deus. Aqueles 10 mandamentos, irmãos, eles, mais do que uma coisa objetiva e concreta, eles simbolizam a palavra de Deus que está vindo em forma escrita para dar vida àquele povo que está ali no deserto, sofrendo, e muitos estão morrendo. Então, mais uma vez, nós vemos a palavra de Deus vindo para dar vida. E como naquele tempo a palavra de Deus deu vida àquele povo? Ora, aquelas pessoas que estavam no deserto, que aceitavam a lei de Deus, se tornavam o povo de Deus.
Somente aquelas que aceitavam. Há uma grande diferença aqui entre as pessoas que aceitam a lei de Deus, a palavra de Deus, e as pessoas que só ouvem a palavra de Deus. Para se tornar povo de Deus, aquele povo tem que ouvir e aceitar e obedecer. E aqui um ponto importante. A palavra de Deus, irmãos, ela cumpre dois papéis. Eu vou dizer os termos técnicos aqui, mas depois a gente vai explicar. Primeiro papel, o papel seminal, e o segundo, papel separador. O que é esse papel seminal da palavra de Deus? Essa palavra seminal vem de onde vem a nossa palavra semente, e também da onde vem a palavra sêmen, que significa aquela coisa que dá vida, que traz a vida, que cria a vida. Então a palavra de Deus, ela tem esse papel, essa função, de assim como uma semente dá origem a uma planta, a palavra de Deus tem esse poder de criar o seu povo. Mas não somente isso. A palavra de Deus, ela cria o seu povo, mas ela também tem o seu papel separador. E esse aqui é que é o grande ponto importante. Por que a palavra de Deus, ela separa pessoas? Porque uns acreditam na palavra de Deus e outros não. Os que acreditam na palavra de Deus, eles se tornam povo de Deus. Os que não acreditam, ficam como estão, sem ser chamado povo de Deus. E aqui eu trouxe dois exemplos, de um crente e outro de um descrente. Naquela época, irmãos, a palavra de Deus veio a um homem chamado Elias, em 1 Reis 18. E o que esse homem Elias faz ao ouvir a palavra de Deus? Ele atende a essa palavra obedientemente. Ele crê na palavra de Deus. E então é chamado de homem de Deus, o povo de Deus. Só que naquela mesma época, naquela mesma sociedade, tem outro homem ali que representa o povo todo, o rei Acabe. A palavra de Deus vai a Acabe não somente uma, nem duas, mas várias vezes. Mas ele rejeita a palavra de Deus. Ele não quer ouvi-la. Ele prefere ouvir os seus profetas a ouvir a palavra de Deus. O rei Acabe, irmãos, está registrado em 1 Reis 21, 25, ele rejeita a palavra de Deus, ele prefere ouvir os falsos profetas. E sabe o que ele faz? Ele preferiu dar crença à voz de mais de 400 profetas que faziam falsas profecias. Entre aqueles ali, só existia um profeta de Deus que falava a verdade, e o seu nome era Micaías. E o que o rei Acabe fez com ele? Mandou prender o profeta Micaías, porque pregava a palavra de Deus. E o que o rei Acabe fez? Rejeitou a palavra de Deus. E assim ele ficou fora do povo de Deus. Por isso a palavra de Deus, ela faz ela cumpre essa função de separar. Aqueles que acreditam na lei são considerados povo de Deus, são trazidos para um canto, e aqueles que não acreditam são separados e levados para outro. Assim como Deus fará na consumação de todas as coisas, com o que ele chama de ovelhas de um lado e bodes do outro. Há essa coisa de separação. Deus separa as pessoas. Os que acreditam dos que não acreditam. O povo de Deus, então, era composto daqueles que ouviam a palavra de Deus e respondiam a ela com fé. Então, o povo de Deus, irmãos, é composto de quê? De pessoas que ouvem a palavra, confiam nessa palavra e respondem a essa palavra com fé. Ok? Segunda coisa aqui sobre a palavra de Deus, um ponto bem importante aqui também. A palavra de Deus é o objeto secundário de nossa fé. Esse ponto é importante. Por que que essa palavra não é o objeto primário, não é o objeto primeiro da nossa fé? É o objeto que vem em segundo lugar. Por quê? Porque em primeiro, quem é que está em primeiro lugar? O próprio Deus. Em quem nós devemos acreditar? Em Deus. Certo? Nós não devemos acreditar em uma imagem, em nada feito pelas mãos humanas ou em nenhuma criatura de Deus. Nós devemos acreditar no próprio Criador. Ele é o objeto primeiro da nossa fé. Por que que a palavra de Deus vem em segundo lugar? Porque, meus irmãos, como é que nós conhecemos Deus em quem nós devemos crer? Como é que nós conhecemos? Um exemplo aqui.
Há muito tempo atrás, estava evangelizando no centro da cidade. Passamos na casa de uma pessoa, hoje ele já é falecido já. Então a gente abriu a palavra de Deus e a gente sempre ficava dizendo assim, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo. E assim a gente foi prosseguindo. Mas só que ele respondeu ao nosso evangelismo da seguinte forma: não, eu não acredito na Bíblia. Eu acredito em Deus. Mas na Bíblia não. Aí eu perguntei, e como é que você acredita em Deus? Ah, porque minha mãe me ensinou. E como foi que sua mãe aprendeu? Ah, porque a mãe dela ensinou a ela. E como foi que a mãe dela ensinou a ela? A questão voltou para as escrituras. Alguém leu a Bíblia e disse a eles. Como nós conhecemos Deus? Como nós sabemos que Deus existe? Porque a Bíblia nos revela Deus. É a palavra de Deus que nos revela. É aqui que nós conhecemos a Deus. Não é por outra coisa. Você pode voltar na história do seu aprendizado de Deus e você vai ver que a fonte sempre é as Escrituras Sagradas. Porque o seu pai aprendeu de alguém, que alguém aprendeu da palavra de Deus. Isso, tem gente que diz isso mesmo. Inclusive o homem lá falou isso. Mas só que a gente só que assim, irmão, se a gente for pensar bem, toda a nossa ideia sobre Deus vem da palavra de Deus. Ninguém não aprendeu de outro canto. Foi da palavra de Deus. Então, nós aprendemos que Deus está em primeiro lugar porque é nele que nós devemos crer. Mas nós cremos em Deus através de alguma coisa da sua palavra que nos revela Deus, certo? Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus está em segundo plano. Nós não olhamos diretamente para Deus. Nós não conhecemos Deus diretamente. Há algo no meio fazendo a intermediação. É a palavra de Deus. Nós conhecemos Deus através da palavra. Então, o ponto importante aqui nós temos que crer em Deus, nós temos que crer. Vou refazer aqui, irmãos. O grande ponto importante aqui é o seguinte: nós temos que crer na palavra de Deus, temos que colocar a nossa fé na palavra de Deus de tal maneira como se nós estivéssemos colocando em Deus mesmo. Toda a fé que nós guardamos para colocar em Deus, nós devemos colocar na palavra dele, porque é através dela que nós o conhecemos. É através da palavra de Deus que conhecemos Deus. E quem crê dessa maneira na palavra de Deus, está nascendo novamente. A palavra de Deus está dando vida a essa pessoa. Quem crê na palavra de Deus e segue a Jesus Cristo como seu discípulo, ele está dando uma grande prova de que Deus está falando ao coração dessa pessoa e está dando vida. Porque a evidência é que essa pessoa está ouvindo, está obedecendo a palavra de Deus, está depositando na palavra de Deus a sua fé. Então, tudo que nós podemos conhecer de Deus está registrado aqui. E os apóstolos dizem enfaticamente, ainda que algum de nós, algum apóstolo, ou até mesmo um anjo de luz, venha a vocês, vá a vocês, dizendo alguma coisa que seja diferente disso, que seja amaldiçoado. Tudo que nós conhecemos de Deus está aqui. Não devemos acreditar em outra revelação. Tem muita gente aí trabalhando novas revelações, coisas da sua cabeça, dos seus sonhos. Nós não queremos acreditar nisso, porque o coração do homem é extremamente enganoso. Nós temos uma revelação concreta, objetiva, que é a palavra de Deus. Aqui o objeto de nossa fé, o objeto secundário de nossa fé. O primário é o que está revelado aqui, é Deus. Mas nós cremos em Deus através da palavra de Deus. Deus está revelado aqui. Vocês entendem agora, irmãos, por que a palavra de Deus é o instrumento central que gera a fé? É porque, irmãos, ela nos apresenta Deus e as suas promessas. Agora, se nós pegarmos essa palavra e colocarmos dentro do púlpito, calarmos sem pregá-la, como é que as pessoas vão conhecer Deus? Porque é essa palavra que nos apresenta Deus. Por isso, nós estamos batendo nesse ponto de que a igreja tem que pregar a Bíblia expositivamente, porque é desse modo que a palavra de Deus é colocada no centro, para guiar a pregação, para guiar a igreja, para falar ao povo, para que o povo tenha vida. Certo? Então é essa palavra que nos apresenta Deus e, além do mais, a palavra também nos apresenta
as promessas de Deus. Desde aquelas promessas iniciais, nós também temos posse naquela promessa que Deus fez a Abraão, porque através de Jesus nós somos incluídos no povo de Deus, através da fé nele. Desde aquelas promessas, a palavra de Deus também nos apresenta aquelas promessas que têm a ver com a nossa própria vida individual, e a palavra de Deus nos apresenta a nossa bendita esperança, a nossa maior promessa, o nosso maior alvo, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está revelado aqui, nessa palavra. Então a palavra de Deus tem que ser central, porque ela apresenta o objeto primário da nossa fé. Deus, as promessas de Deus e a nossa maior promessa, Jesus Cristo. Penúltimo ponto. A palavra de Deus veio ao profeta Ezequiel. E aqui eu vou refrescar a mente dos irmãos sobre essa nossa história narrativa aqui. Deus criou no princípio Adão e Eva. Eles caíram em pecado. Deus levantou o povo através de Abraão. O povo caiu em escravidão no Egito. Deus levantou o povo através de Moisés. O povo caiu no deserto. Deus levantou o povo através da lei. E mais uma vez o povo caiu. Mesmo com a lei de Deus, o povo caiu em escravidão. Quando a palavra de Deus vem aqui ao profeta Ezequiel, eles estão novamente presos, oprimidos a uma nação estrangeira. Oprimidos em uma nação estrangeira, no reino, no império babilônico. Quando a palavra de Deus vem ao profeta Ezequiel, o contexto, irmãos, é de escravidão, de sofrimento, de humilhação e de vergonha. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 24, do 10 ao 16. O povo, mais uma vez, está caído. Digamos assim, está morto. Mas Deus vem a um homem, a palavra de Deus vai a um homem que está lá no cativeiro, ele se chama Ezequiel, e Deus fala àquele homem através de uma visão. Deus toma Ezequiel, que se eu não estou enganado, ele estava na beira do rio da Babilônia. Deus toma Ezequiel e dá uma visão a Ezequiel, transporta Ezequiel em espírito até um vale. E Ezequiel, quando se dá por si, esse profeta Ezequiel, ele está em um local rodeado de esqueletos humanos, ossos secos. Muita gente que morreu e a pele, a carne já entrou em decomposição, está só os ossos. Ezequiel, então, é transportado para esse local. E para onde ele olha, ele só vê gente morta, esqueletos humanos. E então ele fica ali tentando, o que significa isso? E aí então a palavra de Deus vem a Ezequiel dizendo o seguinte: Ezequiel, homem de Deus, pode sair vida desses ossos? E aí a resposta natural de Ezequiel, na minha opinião, era a seguinte: é impossível, Senhor. Mas ele não responde isso. Ele fica calado. A resposta de Ezequiel é no seguinte sentido: Senhor, tu é quem sabe. Tu sabes se daí pode sair vida ou não. Porque qual era a resposta que nós daríamos diante de um cadáver? E pior, diante do esqueleto de um cadáver. Dali não pode sair nada além da morte. Então Deus pergunta para ele: pode sair vida desses ossos secos? Desses esqueletos quebrados? Secos? Sem vida? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E então a palavra de Deus vem naquele vale de ossos secos. E de repente, irmãos, naquela visão, os ossos começam a se conjuntarem nos corpos de quem eles pertencem. E os ossos que estão espalhados naquele amontoado de ossos secos vão se juntando e cada um vai encontrando o seu próprio corpo. Se conectando aos seus próprios ossos. E vão se formando o esqueleto completo e vão preenchendo de carne. Vai nascendo tudo nos ossos secos e pele vem vindo e a vida vai sendo criada diante da ordem de Deus. Com certeza Ezequiel ali fica espantado. A vida surge naqueles ossos. Aqueles ossos tiveram que nascer novamente. Aqueles ossos secos e mortos, de alguma maneira, tiveram que produzir vida, por assim dizer. Porque a vida que estava sendo produzida naqueles ossos era de origem divina. Era através da palavra de Deus.
E o que Deus estava querendo dizer com isso? Ezequiel, o povo está morto no cativeiro, aprisionado. A figura para nós hoje é que o povo está aprisionado no pecado. Mas ao som da voz de Deus, esse povo nasce novamente. Eu vou libertar o povo através da minha palavra. Eu vou dar vida novamente àquele povo. Então a palavra vem a Ezequiel pela quinta vez nessa nossa história aqui. A palavra de Deus vem pela quinta vez, agora ao profeta Ezequiel, para dar vida ao povo que está morto. E a figura pela qual Deus mostra a Ezequiel que está dando vida, é esses ossos secos, que estão sendo regenerados pelo poder da palavra de Deus. A vida, então, surge por meio da palavra de Deus, no meio daqueles ossos secos. E agora nós vamos para o último estágio da vinda da palavra de Deus. É a palavra de Deus vinda de maneira última, de maneira completa. Certo? A palavra de Deus veio ao mundo na pessoa de Cristo. Até esse ponto, irmãos, em nossa história, a palavra de Deus era falada e escrita na lei. Mas, neste ponto, nós vamos descobrir que a palavra se tornou carne. A palavra encarnou-se na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus vem à Terra, é a palavra de Deus encarnada. E a partir da vinda de Jesus, Deus então começa a criar a sua nova sociedade na Terra. Através de Jesus, Deus estava dizendo ali, o que é que Jesus pregava? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Arrependam-se. Era a mesma pregação de João Batista. Deus está separando um povo para ele, não agora através da palavra falada ou da lei, mas a própria palavra encarnada, Jesus Cristo vivo, está chamando as pessoas. E aquelas que atendem ao chamado dele, são aquelas pessoas que são vivificadas por Deus, regeneradas, tornadas vivas. É assim que se constrói o reino de Deus através de Cristo. Jesus vem à terra e chama pessoas. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aqueles que vêm são tornados vivos e fazem parte e tornam a fazer parte do reino de Deus, o reino dos céus, porque atendem à voz de Jesus. Então, através de Jesus, Deus está formando esse novo povo, essa nova criação, que ele começou lá no início, com Adão e Eva. Adão e Eva caíram, Deus levantou Abraão, o povo de Abraão caiu, Deus levantou Moisés, o povo de Moisés caiu, Deus levantou eles através da lei, o povo caiu, Deus veio a Ezequiel, levantou o povo caiu novamente, e agora Deus está levantando o povo definitivamente através de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse estágio aqui, uma vez levantado, o povo nunca mais pode cair. Porque é Jesus Cristo, a palavra encarnada, quem está cumprindo o último estágio dessas vindas da palavra de Deus para criar vida. Um exemplo disso aqui. Jesus Cristo, quando estava no seu ministério terreno, irmãos, ele abriu os ouvidos do surdo. Está registrado em Marcos capítulo 7. O homem que era surdo e mudo, quando Jesus falou, aqueles ouvidos vieram a ter vida. A vida chegou àqueles ouvidos. E aquele homem surdo começou a ouvir. E ao ouvir a voz de Jesus, ao obedecer essa voz, ao responder à voz de Jesus com fé, esse homem então foi vivificado, regenerado. Ele foi feito uma nova criatura. E nós temos outros exemplos de Jesus dando vida ao povo. Ele deu vida à mulher com fluxo de sangue, deu vida ao filho da viúva de Naim, que já estava indo enterrar o seu filho. E o exemplo mais tocante no ministério de Jesus é o exemplo de Lázaro, que estava morto há 4 dias, e Jesus foi lá, falou a Lázaro, ao cadáver de Lázaro, e então a vida entrou em Lázaro. Irmãos, aquele corpo de Lázaro que já estava apodrecendo, teve que voltar à vida. E Lázaro, então, admiravelmente, surpreendentemente, voltou à vida. Porque é isso que Jesus faz. A palavra encarnada faz. Ela dá o quê? Vida. Ela cria vida. Algumas aplicações aqui, irmãos, sobre essa grande história agora aplicada às nossas vidas. Irmãos, nós seres humanos,
toda a massa da humanidade, nós estamos espiritualmente mortos. Essa é a palavra que a Bíblia usa para nos representar, para nos apresentar diante de Deus. Nós estamos mortos. Para dizer que nós estamos sem atividade alguma em relação a Deus. Nós estamos imóveis em relação a Deus. Nós não podemos dar sequer um passo por nós mesmos em relação a Deus. De modo que nós temos a necessidade de que Deus comece a sua vida em nós. Nenhum de nós pode ir a Deus por nossas próprias forças. Nós temos um exemplo aqui desse jovem, o Luiz Fernando, que hoje está aqui. Ele tem vindo a nós através do Márcio Júnior. Ele mesmo tem apresentado o desejo de vir a essa igreja, de conhecer mais de Deus, de ser até discipulado. Ele, o Luiz Fernando, tem tido esse desejo. Agora, há uma pergunta mais profunda. De onde vem esse desejo dele? Nós acreditamos que o desejo por Deus, que está nele, não pode vir do seu corpo espiritualmente morto, porque ele está inativo em relação a Deus, imóvel. De maneira que o Luiz Fernando não pode caminhar até Deus por natureza própria. Se ele está vindo a Deus, é porque Deus está atuando nele de forma misteriosa e secreta. Deus atua em pessoas, gerando o desejo por Deus, que de outra maneira esse desejo não podia acontecer, porque a pessoa está morta. De maneira, irmãos, que para ir até Deus, nós temos que primeiro recebermos de Deus a vida, a regeneração, o novo nascimento. Ou seja, nós necessitamos que Deus comece a sua vida em nós, que Deus fale ao nosso coração. Nós precisamos que Ele arranque de nós o coração de pedra. O que é um coração de pedra? É um coração que está parado, que está morto. Um coração que está inativo para Deus. Ele não pensa, ele não tem o tino de Deus, ele não tem o conhecimento de Deus, é um coração de pedra. Então Deus ele arranca esse coração e coloca em nós um coração novo, regenerado, um coração de carne, um coração de amor para com Deus. Uma vez que esse coração está dentro de nós, aí sim, nós começamos a caminhar para Deus. Até então, a Bíblia nos apresenta como pessoas mortas em relação a Deus. Jesus Cristo, irmãos, ele cria um povo diferente. Ele cria pessoas que mostram em si mesmas a vida de Deus à medida que ouvem a sua palavra e, por graça de Deus, respondem a ela com fé. Isso é a palavra de Deus, irmãos, dando vida. Olha o que está escrito no início do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida estava em quem? Em Jesus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1. A palavra de Deus, irmãos, então, ela veio de um modo completo e final em Jesus Cristo. Aqui a gente já está caminhando para o final. A palavra de Deus veio de um modo completo e final em Jesus Cristo. Se ela veio em Jesus de um modo completo, nós não precisamos adicionar nada mais à palavra de Deus. Os nossos discursos, nossas inovações, nossas ideias, não. A palavra de Deus ela já é suficiente para dar vida. E ela já veio de modo final. Não haverá uma nova revelação. Já está tudo aqui finalizado. Já está tudo redondo, já está tudo acabado. A palavra de Deus ela é completa e ela já está encerrada. Nós não podemos acrescentar nada sob a pena de termos sobre nós as maldições que estão nesse livro. Nós também não podemos tirar nada, senão Deus disse que tirava de nós a parte que nos cabia na vida vindoura. Nós nem podemos acrescentar e nem podemos tirar. Por quê? É claro, irmãos, porque ela é suficiente. Ela está completa. Ela já está encerrada. Em quem essa Bíblia está encerrada? Essa palavra, como essa palavra está encerrada, completa, finalizada? Em Jesus Cristo. Jesus é a revelação final de Deus. Olha o que está escrito no começo do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus. Olha o que diz aqui. No passado, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho. Nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho.
Já está tudo completo, finalizado nessa palavra de Deus. Jesus veio, irmãos, para o quê? Para pregar. Em Marcos 1,38, ele mesmo diz assim, ó, para isso vim ao mundo, para pregar. É o objetivo dele neste mundo, pregar. Jesus veio pregar, nos ensinar sobre Deus. E o que ele nos ensinou? É importante esse ponto aqui. Jesus ensinou que veio morrer pelos nossos pecados. Marcos 10:45. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Isso é a palavra de Deus dando vida. A própria palavra encarnada, falando aos corações, chamando o povo de Deus, criando o povo de Deus e separando o povo de Deus para essa nova realidade em que nos encontramos no reino de Deus, na pessoa e no amor de Jesus. Aqueles que atendem à voz de Jesus pela fé, que depositam nele a sua fé, a sua confiança. Agora eu vou ler, meus irmãos, as palavras aqui do autor. Importante esse pensamento do autor. Deus não será conhecido se ele não falar. E não podemos conhecer a Deus se ele não falar uma palavra em que podemos confiar. Nós podemos confiar nessa palavra? Podemos ter certeza disso. Por causa dos nossos pecados, jamais podemos conhecer a Deus de outra maneira que não pelas Escrituras. Se Deus não falasse, nós ficaríamos perdidos para sempre nas trevas da nossa especulação, da nossa própria ilusão, nas nossas próprias trevas. Mas graças a Deus que ele falou. E quando Deus fala, ele restaura a nossa surdez, ele troca o nosso coração de pedra para um coração de carne, ele nos dá vida quando ele fala. A palavra de Deus, irmãos, também nos apresenta o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é essa história aqui, ó. Deus nos fez para conhecê-lo. Esse é o nosso grande propósito. Deus nos fez para conhecer a Deus. Mas o que nós fizemos? Nós pecamos e nos separamos dele. Como é que Deus vai nos restaurar novamente? Ele tem um plano. Jesus Cristo é o plano de Deus. Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, que viveu de modo perfeito, assumindo a nossa carne e nossas limitações, e morreu na cruz especificamente como substituto de todos aqueles que se converteriam a ele e creriam nele. Aqui, irmãos, há uma especificação. Jesus veio ser o substituto de quem? Ele morreu na cruz por quem? Ele pagou os pecados de quem? Especificamente daqueles que depositam a fé nele e daqueles que ainda haverão de depositar a fé nele. De mais ninguém. Somente desses que depositam ou depositarão a fé em Jesus. Jesus, então, outro ponto do evangelho aqui, irmãos, é que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos como testemunho de que Deus aceitou esse sacrifício dele. Como é que nós podemos ter a certeza de que a obra de Jesus foi aceita por Deus? Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele não ficou preso nos laços da morte no túmulo. No domingo da ressurreição, Jesus então ressuscita. Jesus volta à vida. Deus ressuscita Jesus. E a ressurreição é muito importante para nós. Ele nos chama agora, Jesus. Nos chama para nos arrependermos e crermos nele. Aquela palavra inicial que saiu da boca de Deus, que criou no princípio, agora ela veio à terra em forma humana. E Jesus mesmo nos chama ao arrependimento e à crença nele. Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 10:9, se você crê no seu coração, se você confessa com a boca, e se você crê no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. Então, o que é a salvação? Crer na ressurreição. É isso que o autor diz aqui, ó. Crer e descansar na verdade que Deus ressuscitou Jesus Cristo é o caminho para a salvação. A maneira de ser incluído no povo de Deus. Essa é a única maneira, por isso que Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E depois disso ele fecha a porta para todos os outros caminhos. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só há este caminho. A maneira de entrarmos no reino dos céus, de fazer parte do povo de Deus, é assumindo essa fé em Jesus Cristo, crendo na sua ressurreição. Essa é a única maneira de Deus criar o seu povo. Textualmente aqui o autor vai dizer que há muitas maneiras de se criar um povo. Nós podemos criar um povo, tentar criar um povo de Deus através de palestras, através de movimentos sociais. Nós podemos reunir o povo da comunidade e tentar fazer várias ações sociais e caridosas
na intenção de que as pessoas nasçam de novo, de criar-se um povo através dessas ações. Nós podemos inventar nossas maneiras de criar um povo para Deus, mas nós não iremos conseguir. Por isso, irmãos, na nossa igreja, em nossa congregação, nós priorizamos o único caminho que pode dar vida ao mundo, que é a apresentação de Jesus Cristo, vivo, morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Esse é o grande caminho. Outras denominações, talvez, outros movimentos, podem tentar outros caminhos. O caminho social, o caminho da caridade, são coisas importantes. Deus pode usar todas essas coisas, mas nós priorizamos a palavra de Deus porque acreditamos que ela é a única maneira de uma pessoa encontrar o caminho da salvação. Em outros movimentos, as pessoas podem ficar animadas com a programação, com as palestras, com as brincadeiras, com os movimentos. Elas podem vir se juntar ao movimento, podem ficar 1, 2, 3 anos, mas se não tiverem vindo pela palavra, elas vão sair. Nós não queremos isso, nós queremos simplesmente pregar a palavra de Deus. E o autor termina citando o grande reformador Martinho Lutero, dizendo assim: indagando sobre as suas realizações como reformador, Martinho Lutero disse: simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada. A palavra de Deus fez tudo. A palavra de Deus dá vida. É isso que temos que fazer. Concluímos o nosso estudo de hoje com isso. A palavra de Deus, então, nos dá vida. Ela cria vida. E mesmo um homem da estatura do Martinho Lutero, que fez muitas coisas, é um homem de renome, que tem muitos livros escritos, muita coisa produzida, ele mesmo diz assim, com o objetivo de chamar a atenção para a palavra de Deus: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Ela se basta. A palavra de Deus cria vida. Amém? Alguém tem alguma pergunta?